Se você fez negociações na Bolsa de Valores ou possui ativos no último ano, você precisa declarar o imposto de renda neste ano. Descubra agora como declarar ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, como declarar o recebimento de dividendos, rendimentos, juros sobre capital próprio, aluguel de ativos, dividendos provisionados. E também veja como declarar a venda do ativo, que ela pode acontecer de várias formas, até 20 mil, acima de 20 mil, com lucro, com prejuízo, tudo isso nós vamos ver nesse vídeo de hoje. E nesse vídeo nós vamos ver na prática como que faz tudo isso que está relacionado à sua declaração de imposto de renda. E após você aprender tudo isso, eu vou te entregar um e-book que vai ser uma espécie de tutorial, onde você vai ter o passo a passo de onde você tem que clicar, o que você deve inserir no campo e tudo mais. Porque após você ver esse vídeo e aprender na prática como que faz, é muito interessante você ter um roteiro para seguir o passo a passo do que você tem que fazer. E esse e-book muito pequeno, muito compacto, vai te ajudar exatamente nessa hora. Por isso, fica até o final desse vídeo que eu vou disponibilizar gratuitamente o acesso a esse e-book. E com esse tanto de conteúdo que você vai receber exatamente agora, esse vídeo já merece uma curtida. Então clica no botão de gostei aí, que é uma forma de você apoiar que eu faça mais vídeos como este. E também se inscreva no canal se você gosta de conteúdo sobre investimentos, finanças pessoais e renda extra. A primeira coisa que você precisa fazer é realizar o download do programa da Receita Federal. E dentro do e-book que eu preparei, eu deixei o link não somente para você realizar o download do programa da Receita Federal, mas também todos os links que eu vou comentar durante esse vídeo. Você vai observar que eu vou comentar vários links aqui para você puxar várias informações. Então beleza, ao realizar o download do programa e fazer o primeiro acesso, a primeira etapa que nós temos que fazer é declarar os nossos bens, ou seja, eu preciso declarar a quantidade de ações que eu tenho ao final do ano, a quantidade de fundos imobiliários, ETF, BDR, todos os ativos que eu tenho na minha carteira de investimentos. E para fazer isso, em fichas da declaração você procura por bens e direitos e clica em novo. No caso das ações, você digita o código 31. Aqui você deve digitar o CNPJ da empresa e dentro do e-book que eu vou estar disponibilizando ao final desse vídeo, eu deixei um link para você consultar direto no site da B3 as informações referentes às empresas, fundos imobiliários, ETFs e BDRs. Somente para título de exemplificação, aqui eu posso verificar na parte de fundos imobiliários e eu digito o fundo imobiliário que eu gostaria de consultar, eu clico em cima dele e aparecem as informações que eu preciso digitar, como por exemplo o nome do fundo imobiliário e o CNPJ. Então essas informações estão aqui para todos os demais ativos também. Basta acessar o link que vai estar dentro do e-book. E para efeito de exemplificação, eu digitei aqui o CNPJ da Itaúsa e em discriminação vou colocar um texto assim. O que eu coloco nesse texto? O nome da empresa, o ticker da empresa, a quantidade de ações que eu tinha lá no último dia do ano e o custo médio de aquisição. E também coloco a custódia, em qual corretora que os meus ativos estavam até o último dia do ano. Referente ao custo médio, nós temos algumas observações muito importantes. No site do SEI, você pode vir em extratos informativos e digitar a negociação de ativo. Escolhe a corretora, coloca a data no 1º de janeiro até 31 de dezembro e clica em consultar. E ao descer a tela, eu tenho todas as negociações que eu realizei neste período que eu selecionei acima. E um pouco mais embaixo eu tenho uma informação muito útil na hora de declarar o imposto de renda, porque eu tenho o preço médio de compra e também o preço médio de venda, a qual eu poderia estar utilizando para realizar esses meus levantamentos no imposto de renda. Só que vale destacar que esse preço médio de compra, ele não está levando em consideração a corretagem, a taxa de liquidação e os emolumentos. A taxa de liquidação e os emolumentos, eles representam uma parcela extremamente pequena. Já a taxa de corretagem para quem negocia um volume baixo pode ter um impacto interessante. Então, se você paga a corretagem e faz uma negociação baixa, por exemplo, compra R$100, R$200 apenas em ativos, talvez seja interessante você incluir a taxa de corretagem no preço médio de compra. E se você precisa de ajuda para calcular o preço médio, eu vou deixar um vídeo aqui no card onde você pode verificar como que faz o cálculo na prática e também uma planilha para te auxiliar nesses momentos. Basta clicar no vídeo que vai estar aparecendo aqui no card. E por fim, basta a gente colocar a situação no último dia. Então, sem ações a esse
preço médio, daria ali um total de R$ 912,30. Aqui nós temos uma informação muito importante. Se você tivesse comprado 100 ações e tivesse vendido 70, por exemplo, você teria que declarar 30, porque você tinha 100 e vendeu 70, logo te sobrou 30 ações. E aí você faz a conta, 30 vezes esse preço médio, daria R$ 273,69. Por outro lado, se você tivesse comprado 100 ações e tivesse vendido 100 ações, ou seja, no último dia do ano você não tinha nenhuma ação dessa empresa, você nem precisaria fazer essa declaração aqui em bens e direitos. Você tem que declarar que você vendeu, mas aqui em bens e direitos você não iria fazer nada referente a essa empresa. Então vou corrigir aqui os valores que estavam inicialmente, 100 ações resultando aí em R$ 912,30. Se tiver tudo certo, basta você clicar em OK. E aí, para você inserir os outros ativos, basta você seguir a mesma ideia. O que vai mudar aqui é esse código. Então, no caso dos fundos imobiliários, o código é o 73, para ETF o código é o 74 e para BDRs o código é o 49. E a informação que eu vou colocar em discriminação, ela segue a mesma lógica do que eu representei para ações, e dentro do e-book eu também coloquei um exemplo para cada um desses daí, a qual você pode estar utilizando como referência para facilitar na hora de você preencher. E para declarar os dividendos, eu vou vir em fichas de declaração e vou clicar em rendimentos isentos e não tributáveis. Vou clicar em novo, o código dos dividendos é o 9, digito o CNPJ da fonte pagadora e para mim preencheu automaticamente aqui o nome da empresa. E aí basta você digitar o dividendo que você recebeu. E para consultar os dividendos recebidos, você pode vir no site do SEI, em extrato informativo, clica em extrato BMF Bovespa, seleciona a corretora e o mês desejado. Veja que aqui você vai ter que fazer mês por mês. Clica em versão para impressão, que aí vai ser feito o download do arquivo e ao abrir o arquivo você vai mais para o final, que vai aparecer os proventos em dinheiro creditados. Então você pode fazer o download de todos os meses e ir lançando esses valores lá no programa da Receita Federal. E no decorrer do vídeo vocês vão observar que também a gente tem que fazer o lançamento dos dividendos provisionados. Dessa forma você pode fazer o download para dezembro e dentro do arquivo você encontra os dividendos provisionados. Se tiver tudo certo, clica em OK e repete este procedimento para todas as demais empresas. No caso de dividendos recebidos de BDRs, a declaração é um pouco diferente. Você precisa realizar utilizando o Carnê-Leão, e como as BDRs elas foram abertas tem pouco tempo e eu iria levar bastante tempo para explicar somente o lançamento de dividendos de BDRs, eu optei por não incluir isso nesse vídeo. No entanto, se você está precisando dessa ajuda, deixa aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo aí, dependendo do número de pessoas que vai comentar, e gravar um vídeo adicional a esse, somente essa parte de BDRs que ficou fora desse vídeo aqui. No entanto, o resto da declaração de imposto de renda está aqui nesse vídeo. Então deixa aí nos comentários que dependendo da procura eu gravo um vídeo somente para isso. E para os rendimentos de fundos imobiliários é no mesmo local, só que o código muda, é o 26. O preenchimento é idêntico aos dividendos, o que muda aqui é que você tem que inserir uma informação em descrição, que você pode inserir parecida com aquela de bens que foi feita anteriormente. Aqui eu deixei uma, onde você pode escrever o rendimento do fundo imobiliário que você recebeu, o ticker de negociação e aonde que está sendo feita a custódia desse fundo imobiliário. E aqui você digita lá o valor que você recebeu. Se tiver tudo certo, digita em OK. Já para juros sobre capital próprio, eu vou ter que procurar pela aba rendimentos sujeitos a tributação exclusiva. Vou clicar em novo, o código é o 10, juros sobre capital próprio, e aqui eu vou digitando de forma muito similar ao que foi feito lá para dividendos. Digita o CNPJ da empresa, o nome da fonte pagadora e o valor que você recebeu. E o aluguel de ativos você declara no mesmo local, rendimento sujeito a tributação, e o código é o 6. Aqui você digita o CNPJ da B3 e o nome da B3 aqui. E digita o valor total recebido. Você não precisa digitar o valor recebido por um único aluguel de ação. Você pode colocar o aluguel de todas as ações que você recebeu neste ano que você está declarando. Aqui no site do SEI a gente consegue consultar o quanto que recebemos com o aluguel dos ativos. Basta vir em extratos informativos, empréstimos de ativos e informe de rendimentos. Seleciona o ano de exercício. Nesse caso, se você estiver fazendo a declaração referente ao ano de 2020, você tem que selecionar o ano de 2021.
clica em versão para impressão. E aqui no item 5, no item 2, aplicações de renda fixa, vai constar o valor que você recebeu na última coluna. Quando o preenchimento tiver tudo certo, basta clicar em OK. E para declarar os proventos provisionados, eu vou voltar para a aba de bens e direitos, vou clicar em novo, código 99, e em discriminação eu vou colocar uma informação onde eu coloco os proventos em dinheiro provisionados e eu coloco de todas as empresas que você gostaria de estar informando. Ou seja, neste momento aqui não precisa de fazer para cada uma das empresas, e sim faz para todas que você tem para receber. E por fim, nós vamos declarar todas as vendas. E as vendas a gente tem várias regrinhas aí. A primeira delas é quando a gente vende ações até R$20 mil em um único mês. Com lucro, essa declaração é isenta, então eu vou vir em rendimentos isentos e não tributáveis, vou clicar em novo, código 20, e aqui você digita o lucro, ou seja, se você pagou R$800 e vendeu por 1.000, você lucrou 200, então você coloca aqui R$200 e em seguida clica em OK. Agora, se você vendeu acima de R$20 mil em ações e teve lucro, você tem que vir aqui em renda variável, operações comuns day trade. Aqui você seleciona o mês desejado, por exemplo, abril, e mercado à vista em ações, você digita o valor que você teve de lucro. Então, por exemplo, eu lucrei R$300. E quando isso acontece, você tem que abrir a sua nota de negociação e também digitar aqui o IR que foi retido na fonte, que é o conhecido aí, o imposto dedo duro. Ele aparece lá na sua nota de corretagem, quando você vendeu o ativo. E logo aqui embaixo, veja que aparece o imposto que você deveria pagar e o imposto pago. Por que você tem que colocar essa informação do imposto pago? Porque sempre que você faz uma declaração dessa, onde você precisa pagar um imposto, você tem que pagar no próximo mês. Ou seja, se eu fiz as minhas negociações no mês 4, onde eu devo pagar o imposto, como foi essa venda acima de R$20 mil, eu precisaria estar pagando o imposto até o mês 5. Então lembra disso, quando você tem que pagar imposto, você tem que pagar logo após as suas operações. E considerando que você já pagou esse imposto aqui, que seria de 15% em cima dos R$300, que daria R$45, basta você digitar o valor aqui, que aí o sistema vai entender que você não está devendo nada. E agora vamos supor que em vez de lucro você tivesse recebido um prejuízo. Você digita o valor do prejuízo aqui, então vamos colocar menos R$300. Ao descer aqui a gente verifica que não vai ser preciso mais pagar o imposto. Novamente em R da fonte você digita quanto que foi o IR retido lá na nota de corretagem, que aí é muito importante você fazer essa declaração de prejuízo também, porque ela é útil para abater o imposto que você deveria pagar de outras operações. Ou seja, se você levou um prejuízo de R$300 e no próximo mês você lucrou R$500, você consegue abater esses R$300 do lucro de 500. Então você pagaria o imposto apenas sobre os R$200. E para mostrar isso eu vou exemplificar. Então em abril levamos um prejuízo de 300. Vamos supor que lá em maio a gente conseguiu lucrar 400. Vamos verificar aqui como que fica a nossa planilha. Ao descer aqui é tudo calculado automaticamente, ó. Então o resultado, você teve o lucro nesse mês de 300, mas você tem um acumulado de prejuízo de 300. Logo a base do imposto é de 100 e a alíquota de 15%, então você tem que pagar quanto? R$15 apenas. E a gente consegue observar aqui no resumo, mostrando aí na prática que um prejuízo ele pode ser utilizado para bater o imposto que você deveria pagar no lucro. E para declarar os rendimentos dos fundos imobiliários, eu vou continuar aqui na aba de renda variável, só que eu vou vir em operações de fundos de investimentos imobiliários. Aqui você vai digitando o lucro que você teve relacionado às suas vendas. Se for prejuízo, você coloca o sinal negativo na frente. Então vamos supor que eu lucrei R$100, eu vou digitar aqui R$100. Se eu levei um prejuízo, eu coloco menos. Certo? E a planilha ela vai calculando tudo automaticamente. Veja como que foi negativa, ela já aparece aqui um prejuízo a compensar. Então não se preocupe com isso. Vai digitando os valores de lucro ou prejuízo que você teve, que a planilha ela já vai ir calculando automaticamente para você. Se você fechou o ano anterior com algum prejuízo, você pode colocar aqui um prejuízo acumulado. Eu digito aqui, por exemplo, R$500 de prejuízo. Aí veja que interessante, com R$100 que eu tive de prejuízo, mais os 500 que eram negativo do ano anterior, eu estou tendo que compensar R$600. Então, se no próximo mês você lucrou R$400, você não vai pagar nada de imposto, porque você ainda tem que compensar 200. Se você lucrou
300, aí sim você vai abater esses 200 ainda que restou e ainda sobrou R$100 de lucro a qual você deveria estar pagando o imposto. Porque vale destacar que o fundo imobiliário, independente do valor que você está vendendo, você tem que pagar os 15% de imposto de renda, tanto fundos imobiliários, quanto ETFs, quanto BDRs. Você não tem aquela isenção de até R$20 mil como acontece com as ações. E de forma bem parecida com o que a gente fez lá em ações, você tem que colocar o imposto dedo duro referente às suas operações aqui no mês e também o imposto pago na DARF. E no caso de ETFs, ainda é em renda variável, só que em operações comuns day trade. E você vai declarar da mesma forma que as ações. A mesma coisa que eu disse para as ações é válido aqui para ETF. Basta você inserir em mercado à vista ações e digita o valor referente do seu lucro aqui nesse campo. Simples assim. Agora que você já aprendeu a fazer a declaração por completo, a minha sugestão é você fazer o download do e-book que possui o tutorial passo a passo de como realizar essa declaração. E o link para fazer download está na descrição desse vídeo, basta você procurar ali, entrar no site que você vai receber este e-book por e-mail. Espero ter te ajudado nesse vídeo, um abraço e tchau!